O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a falar e a falar grosso, sobretudo depois daquele bypass que lhe deram na recuperação do presidente, logo depois da operação a que Bolsonaro foi submetido durante 9 horas. E o Mourão resolve dar uma entrevista logo para quem? Para o Globo, o jornal que mais dá notícia negativa dos filhos do presidente e da própria política presidencial. E disse mais, ele disse que era a favor do aborto, que é uma heresia em termos bolsonaristas. Sobretudo para essa turma evangélica que quer ouvir falar de tudo menos de aborto e de outras pautas feministas. Mas Mourão, também nessa entrevista para o Globo, abre o verbo e diz que o presidente não está conversando com ele desde praticamente a campanha eleitoral, o que sinaliza um certo rompimento de relações, pelo menos pessoais, já que as institucionais continuam mais ou menos dentro dos padrões. De qualquer maneira, o Mourão também abriu o seu gabinete, que não fica nem no Palácio do Planalto, fica num anexo do Palácio do Planalto. Ele abriu o seu gabinete para os jornalistas, coisa que o presidente não faz. Sobretudo porque o presidente acha que a grande mídia está aí para atrapalhar seu governo e não para auxiliá-lo, ou pelo menos para fazer uma comunicação institucional com a população. E aí a crise está montada, né? O presidente brigando com o seu vice, e o vice, por sua vez, se levantando contra o próprio presidente da República. Mourão, aliás, é um personagem polêmico. A gente se recorda que ele foi demitido pela presidenta Dilma Rousseff quando era comandante do Leste. Mourão queria a volta dos militares e pregava aquilo abertamente em desafio ao governo civil de Dilma Rousseff. Depois, o Mourão foi para o comando do Exército com um cargo lá menor, um cargo burocrático, e voltou a falar. E o comandante do Exército, o então general Vilas Boas, parece que não teve condições políticas de punir o general. E o general Mourão continuou lá e acabou sendo o vice do Bolsonaro. Na verdade, o Mourão foi o quarto candidato do Bolsonaro para a vice-presidência, porque o primeiro, o senador Magnus Malta, não confiando muito na vitória do Bolsonaro, desistiu daquela indicação e foi concorrer ao governo, aliás, ao Senado pelo Espírito Santo. Perdeu a eleição e se envolveu lá no escândalo e o Bolsonaro não teve condições de nomeá-lo ministro. Mas o Magnus Malta ainda indicou a ministra Damares, esta da família, para a sua cota, não é, de contribuição à campanha. Depois do Magnus Malta, Bolsonaro convidou o general Augusto Heleno, seu atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mas o general Heleno era de um partido que acabou aderindo ao Alckmin, e o candidato não pôde ser formalizado como tal. E aí o Bolsonaro apelou para a Janaína, aquela do impeachment. E a Janaína esnobou aquela indicação e não aceitou o cargo. Resultado, o Bolsonaro apelou para o Mourão, com quem tinha relações de amizade. Uma relação que parece não permanecer. Está aí então montada a crise, esvaziar o governo Bolsonaro, e inclusive com a participação ativa da mídia e do poder econômico, que não quer
que nenhum presidente ou mesmo vice seja poderoso. O que eles querem mesmo, na realidade, é dominar os acontecimentos, dominar o poder e ditar as regras. Seja ele Bolsonaro, um capitão, seja ele o Hamilton Mourão, um vice-presidente que é general de 4 estrelas.